Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Meus cumprimentos a todos. Hoje nós vamos definir alguns choques. Então, a definição de choque são variados, né? Então, o choque, ele vem de parada, de colapsar. Então, o que é choque? Choque é uma parada, um colapso. Então, nós temos variadas causas de choque. Falha do mecanismo, né? Então, a mecânica que bombeia o coração, problemas nos vasos sanguíneos, alteração da resistência da parede vascular ali na célula de Purkinje. Então, nós temos variadas formas de choque e alteração dessa resistência da parede vascular, pegando o adendo aí nas células de Purkinje ali que reveste. O baixo nível de fluido no corpo, que é o hipovolêmico propriamente dito, e choque hipovolêmico. Hipovolêmico, cardiogênico, distributivo ou obstrutivo. Então, no hipovolêmico, a perda de sangue, plasma, líquidos extracelulares. Uma queimadura. Na queimadura, nós temos uma perda de plasma, albumina, aí um quantitativo severo, que quase sempre é necessário, 40, vamos colocar em superfície corporal queimada, independente da natureza, da causa da queimadura, é terapia intensiva. Então, choque hipovolêmico grave, não só meramente pela fisiopatologia da queimadura. Nós temos aí o hipovolêmico, a queimadura ela tem toda uma fisiopatologia, até mesmo da viscosidade sanguínea, mas vale ressaltar aqui nesse momento do choque hipovolêmico que nós falamos só de fraturas e etc. No choque cardiogênico, a insuficiência miocárdica. Então, nós temos aí essa situação de choque cardiogênico. Um exemplo que nós temos aí do cardiogênico seria intoxicação endógena e exógena. O distributivo, diminuição do tônus vascular. Então, na distribuição do tônus vascular, nós temos neurogênico, anafilático e séptico. Então, dentro do distributivo, nós temos essa classificação: neurogênico, anafilaxia, o séptico. No séptico, vale ressaltar que nós temos um diferencial ali, da septicemia para o choque séptico. Então, depois vocês vão pegar esse adendo e ver essa analogia e diferir qual a clínica do choque séptico e da septicemia. No choque obstrutivo, a obstrução da mecânica, né, do fluxo sanguíneo. Os sinais, né, os sintomas que antecedem o choque. Inquietude. Então, essa inquietude, às vezes ansiedade, ou temor, náuseas, lipotímias. Nas lipotímias também, vocês vão diferir ali vertigem, síncope, lipotímia, astenia e sede intensa. Então, essa clínica é um clássico. Nós temos um clássico com relação às adversidades de um choque. Sinais e sintomas no geral: hipotensão, por isso vai pegar um adendo aí vocês com as drogas vasoativas com relação à hipotensão, noradrenalina. Quais as drogas vasoativas relacionadas à hipotensão? Anotem aí para vocês saberem depois a situação das drogas vasoativas na hipotensão. Então, quais são utilizadas em bomba? Não é utilizada em bomba? Que drogas seriam essas vasoativas na situação choque e hipotensão? Taquicardia, pulso fino e taquicárdio. Como é que é o nome desse pulso? É filiforme? É filiforme. Que pulso é esse filiforme? Ele é fino e taquicárdico. Então, estudar um pouco sobre pulso filiforme, porque para eu entender de sinais e sintomas gerais, para eu identificar esse pulso, ele é radial, ele é carotídeo, ele é femoral, ele é filiforme. Então, o que eu estou falando para vocês? Pulso fino e taquicárdico. É um sinal clássico. Então, pegue um adendo aí desse filiforme, aonde é aferido, se afere-se no primeiro momento em uma parada cardiorrespiratória, no ver, ouvir e sentir, eu vou identificar esse pulso radial, eu já chego e faço carotídeo, ou eu vou para o femoral? Qual o pulso? Então, esse adendo é importante aqui na sintomatologia aqui do choque. O indivíduo em parada cardiorrespiratória, ele está em choque. Pele fria e pegajosa, sudorese abundante, mucosas descorada, né, hipocorado, seco, palidez, cianose, resfriamento das extremidades, a hipotermia, respiração superficial e rápida e irregular. Que respiração é essa? É biote? Pesquisar o que é biote. É Kussmaul? É gaspe? Que respiração é essa? Superficial, rápida e irregular. Identificar.
As principais eu tô falando, bióticos, MAU e GASP. Sede, náusea e vômito. Que vômito? Em jato? Ou não é em jato nos sinais de sintomas aí de choque? Alterações neurosensoriais. Nas alterações neurosensoriais é a pontuação da escala de coma de Glasgow. É descerebrado ou é decorticado? Então, lá na alteração neurosensorial, qual é mais grave? O cara que está descerebrado ou o cara que está decorticado? E aqui a alteração neurosensorial? Aí, no choque, vou mensurar qual é mais grave, qual é mais severo, descerebrado ou decorticado? Qual é a pontuação para qual? E qual é a alteração neurosensorial para o choque? No choque hipovolêmico, então nós temos a definição mais comum, que é a perda de sangue. Geralmente por trauma, hemorragia interna e externa. Então a interna e externa, a interna nós temos ali variados, de baço. Então no exame físico dá para identificar um clássico aí com fratura de bacia, crise ilíaca. Então ali na palpação nós temos um clássico também de diminuir, minimizar a extensão da gravidade da hemorragia interna, se for um caso de fratura de bacia. Variadas situações aí, mas vale ressaltar a contenção da região da crista ilíaca. Então, depois vocês podem ver como que é feito a contenção de crista ilíaca, suspeita de fratura de bacia. Aqui pegando o adendo da hemorragia interna. A perda de líquidos e eletrólitos. Nós tivemos aí o exemplo da queimadura. Vale o norte aí para vocês verem a escala de Wallace. A escala de Wallace, ela vai mensurar, quantificar a superfície de área queimada e graduar a queimadura, se é primeiro, segundo, terceiro grau. Podemos ter uma queimadura de terceiro grau com pouca superfície queimada. Exemplo, 1% queimado, porém grave. E a outra, 40% queimado, grave também. Só queimou 1%, porém é de terceiro, por choque elétrico. A outra queimou por líquidos aquecidos e é 40%. Então, na escala de Wallace, depois vocês pegarem um adendo aqui com perda de líquidos e eletrólitos, o queimado por líquidos aquecidos e outras naturezas, ele tem perda de líquidos e eletrólitos. O de choque elétrico, ele não tem esse quantitativo. Então, depois desse perda de líquidos e eletrólitos aqui, nós vamos passar ainda adiante, nós vamos falar de queimaduras. Mas só para vocês já pegarem um adendo aí, que ele tem perda de líquidos e eletrólitos. Líquidos e eletrólitos, esse sabido que seria a albumina. É o exudato ali, né, mais reservado na oxigenação das células. Ainda no choque hipovolêmico, que é a perda do volume propriamente dito, nós temos a fisiopatologia do sistema hematológico, cardiovascular, sistema renal e sistema neuroendócrino. Quando nós falamos do neuroendócrino, significa que a oxigenação das células potencializa a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral, não tem demanda para outros órgãos, que vai potencializar a demanda de todo o metabolismo do corpo. Então, é um quantitativo de diminuição do FSC. Hipóxia, se exceder os minutos dourados, que é 4 minutos, nós temos uma anóxia. Consequentemente, o indivíduo terá sequelas podendo ser irreversíveis. Então, por isso que o protocolo deve ser seguido, para nós determinarmos esses protocolos com menor de 4 minutos. Então, abriu via aérea, fez todos os protocolos que devem ser feitos ali numa PCR até 4 minutos. Porque depois de 4 minutos, os estudos comprovam que a hipóxia evolui para a anóxia. Consecutivamente, não terá oxigênio nas células. Então, diminuição do sangue é diminuído, o retorno venoso diminuído, o volume sistólico é diminuído. Então, nós temos lá o músculo cardíaco, né? Que lá no ciclo de Krebs, que faz a ATP, então lá no músculo cardíaco, lembrando da ATP, diástole e sístole. Qual é o momento que o coração faz diástole e qual que faz sístole? Um contrai, o outro relaxa. Então, aqui no volume sistólico diminuído, vocês vão pegar um adendo para saber qual o momento que é de diástole e sístole. Débito cardíaco diminuído, perfusão tecidual diminuído. Na perfusão tecidual diminuído, nós temos 2 nortes aí. Gasometria. Na gasometria,
é a alteração metabólica e respiratória. Quais os sinais de uma gasometria normais que nós temos aí o norte a partir do HCO3, que seria o bicarbonato? Então, quando eu falar ali na perfusão tecidual, eu preciso de níveis pressóricos básicos para vocês saberem o normal. O normal dentro de quê? De perfusão do aparelho, do aparelhinho que eu faço ali pela oximetria de pulso, que vai pegar uma rede de capilar na perfusão da periferia dos membros, aí que seriam os quirodáctilos, né? Então, nos quirodáctilos ali eu tenho uma perfusão, iluminação de uma célula que vai me dar um número X ali para eu ter um norte. Que número seria esse? É abaixo de 80? Depende da clínica, no choque hipovolêmico. Então, dependendo da clínica, tem variadas, DPOC e etc. Mas a gente está falando de choque hipovolêmico. Então, níveis pressóricos ali na perfusão tecidual. Além desses níveis pressóricos, vocês saberem o normal de uma perfusão através do oxímetro de pulso, eu preciso que vocês saibam também os níveis pressóricos de um resultado de gasometria. Que seria o quê? Uma diminuição metabólica, aumento metabólico, respiratório. Então, nessas duas situações aí, vocês precisam se ater. Ainda no choque hipovolêmico, nós temos as manifestações clínicas, que seria o psiquismo, a pele, né? A pele seca ou sudoreica, circulação, cianose, a respiração bióticos MAU ou gasping, que vocês vão relacionar aí qual é qual. O tratamento da causa básica, reposição hídrica, sanguínea ou redistribuição de líquidos e medicamentos. Medicamentos esses quase sempre drogas vasoativas. Quais drogas vasoativas nessa questão aqui, quando o indivíduo tem choque hipovolêmico que apresenta de cara o pulso filiforme? Então, quais os medicamentos? A reposição hídrica, nós temos hoje o salgadão. O salgadão é muito utilizado, vocês vão pesquisar sobre salgadão. Quantos ml, o que se faz, qual o protocolo, ou Ringer simples ou lactato. Qual a diferença dos dois? Essa reposição, eletrólito? E o porquê que usa-se salgadão? O que seria esse salgadão no choque hipovolêmico? Lá no slide eu coloquei calças militares anti-choque, porque são as calças que eram utilizadas, né? Ainda se usa em algumas situações para compressão. É quando o sangramento não pode ser controlado. Então usa-se essa calça como se fosse um manguito para comprimir, para diminuir esse sangramento. Utilizava-se até então o torniquete. Ainda assim utiliza o torniquete? Se o médico aderir e optar, sim. Então o enfermeiro não. Então essa calça existe e é utilizada. Exemplo, médicos da Fórmula 1, eu já vi, utilizam essa calça. Não são poucos utilizados. E por que não utilizam em grande situação aqui no SAMU, em outra situação aqui do bombeiro e etc? Por variados motivos. Transporte rápido, então a necessidade não é tamanha, porque o transporte, o momento dos primeiros socorros, do ABCDE, do trauma, a abertura da via aérea, a manutenção do balanço hídrico é muito rápido, então não é necessário. Julga-se que não é necessário. Ainda na definição desse choque, agora mudando para o cardiogênico, né, nós já falamos do volume aí do hipovolêmico, nós temos o IAM, que seria o infarto agudo, a falência da miocárdica, algumas arritmias. Então, nessas arritmias, observar os ritmos no eletro já pode se observar, a eletrocução, miocardites, hipóxia, variados tipos de hipóxia, depressão dos centros nervosos, a acidose, né, a alcalose se dá lá no resultado dos dados gasométricos, que eu pedi para vocês terem o norte dos níveis pressóricos aí do choque hipovolêmico, que seria com relação à oximetria de pulso. E na gasometria, qual seria o norte para a acidose e alcalose, tanto respiratória quanto metabólica? Então vale vocês pegarem esse adendo e fazer essa anotação. Distúrbios eletrolíticos, que também faz parte aí da gasometria do efeito tampão. As intoxicações e envenenamentos. Choque cardiogênico. No choque cardiogênico, nós temos ali um clássico da contratilidade cardíaca diminuída, o débito cardíaco e volume sistólico. Eu falei anteriormente, vocês precisam saber qual o momento de diástole e qual o momento de sístole. Então, débito cardíaco e volume sistólico diminuído.
Congestão pulmonar. Existem alguns traumas, pegam lá dentro, que existe uma congestão pulmonar em trauma. Sabia que nós estamos falando de urgência e emergência. E outra situação que não é em trauma, que existe a congestão pulmonar. Um adendo aí. Perfusão tecidual sistêmica, que seria da gasometria, e o norte pela oximetria de pulso. A perfusão diminuída da artéria coronária também é uma forma. Nessa perfusão diminuída da artéria coronária, vai puxar um adendo para vocês pesquisar, PAM, pressão arterial média, e PVC. O porquê vai pegar esse adendo com essa perfusão diminuída? Quando se usa PVC, para que serve uma PVC? A enfermagem monta toda a PVC, tem todo um rigor de técnica. E para que ela é utilizada e quando se utiliza? Utiliza-se em choque cardiogênico, é importante, por quê? E PAM? Como que se monta essa PAM? Como que é utilizada a PAM? Choque cardiogênico também, o PAM é muito utilizado em centro cirúrgico. Mas o porquê de centro cirúrgico? Choque cardiogênico? Então, esses dois adendos aí. Ainda no choque cardiogênico, as manifestações clínicas seria a hipotensão, vale a pena ressaltar algumas drogas vasoativas, a queda rápida e acentuada do índice cardíaco, oligúria, lá no começo do hipovolêmico, mas aqui no cardiogênico, a oligúria. Então, o sistema do balanço hídrico, entrada e saída, nós temos aqui um sinal clínico da oligúria. Sinais de estimulação simpatomimética. O porquê da simpatomimética? Lá no sistema, nós temos lá a musculatura do coração. Vamos dar um exemplo básico aqui. Então, o simpático e o parasimpático. A musculatura depende ou não depende do sistema nervoso para o músculo fazer a sua situação de diástole e sístole. Então, simpatomimética seria lá nos neurotransmissores, nós temos lá simpático e parasimpático. Então, o músculo cardíaco, o coração, ele faz o seu bombeamento, ele faz a sua função, ou seja, ele faz lá a contração e relaxamento. O músculo cardíaco, o coração funciona através do simpático ou parasimpático. Então, vocês vão pegar aqui a simpatomimética. Então, o músculo depende ou não depende para bater? Um exemplo, meu coração, para de bater agora. Como que ele vai fazer parar de bater? É simpático ou parasimpático? Eu vou piscar o olho. É o músculo que eu tô demandando. É simpático ou parasimpático? É que eu pisquei. E o coração, esse músculo, para de bater. Depende ou não depende da minha vontade? Simpático ou parasimpático? A hiperpneia, entrada e saída de ar por algum esforço. Kussmaul, Biot ou GASP. Então, hiperpneia. Então, a questão ali da troca gasosa, da congestão pulmonar ou meramente dito choque cardiogênico, ele tem uma hiperpneia. Hiperpneia. Alteração do nível de consciência. Consequentemente, pela hiperpneia, fluxo sanguíneo cerebral diminuído. Dor anginosa ou arritmias. Na dor anginosa, nós temos a medicação, um clássico de medicação para esse momento de dor anginosa. Começa aí pela MONA. Vocês vão pesquisar por MONA. Como que utiliza MONA? O que é M? O que é o O? O que é o N? O que é o A? Então, esse código aí, MONA, ali nessa situação, quando é que usa? E o que é cada um? Eu sei que um O ali é o oxigênio, vocês vão pesquisar. Choque cardiogênico. O tratamento vai depender do agente etiológico. Deficiência aguda, do enchimento, esvaziamento cardíaco, diástole e sístole, por obstrução mecânica, nas cirurgias que eu falei lá atrás. Por que é importante vocês darem um adendo aí, PVC e PAM, por que é que isso mensura e como que é mensurado? Qual é a identificação disso e a analogia? Comprometimento miocárdico, monitorização e hemodinâmica e o uso de drogas. Drogas essas que vocês precisam saber, vasoativa. Aqui, eu já estou dando de cara na situação o que utiliza-se no choque cardiogênico, o MONA, que seria sedação, oxigênio e reposição de volume. Mas vocês vão identificar isso bem delicadamente e detalhadamente. Nós temos lá a correção das alterações hemodinâmicas através do uso de drogas. Essas drogas são vasoativas. Eu deixei lá para vocês as vasoativas e dei um exemplo de drogas ali também do efeito tampão, que nós temos lá o bicarbonato de sódio. Então, nós temos lá digitalio, que seria a meldarona, a outra droga que vai estar relacionada à hipotensão,
vasodilatação. Então, vocês vão identificar cada droga vasodilatadora, vasoativa, o pra quê de cada droga. O balão intraórtico é muito utilizado. Na definição, agora que nós vamos falar, de choque distributivo, que é uma subdivisão do neurogênico, anafilático e séptico. Então, ele é um distributivo. E no séptico ainda ali, a sintomatologia, ou seja, os sinais, a clínica do séptico, choque, para uma septicemia. Vocês vão ver que tem um pequeno grande detalhe que difere nessa clínica. Então, nós temos essa classificação do distributivo. Vasodilatação, má distribuição de volume sanguíneo, retorno venoso diminuído, o volume sistólico diminuído, débito diminuído, a perfusão tecidual diminuída, que se dá aí menor ou maior que 4 segundos. Um exemplo, em trauma de urgência e emergência, um caso. Aperta-se lá os leitungueais, de quaisquer que sejam os quirodáctilos, menor ou menor da perfusão que vai voltar. Mas nós temos 2 nortes aí importantíssimos, oximetria de pulso e, basicamente, aí, mais invasivo que nós necessitamos, nesse caso, a gasometria. No neurogênico, as definições aí, lesões de medula espinhal, anestesia, a lesão do sistema nervoso, o efeito depressor de medicamentos, acontece muito, né? Exemplo quantitativo de droga de sedação, vocês precisam pegar um adendo aqui, ó, efeito depressor de medicamentos. O que eu utilizo, basicamente, de protocolo de midazolam e fentanil para sedação? Tem um protocolo de até quanto eu posso fazer de fentanil ou de midazolam, que seria o dormonide, vice-versa. O uso de drogas ainda nos estados de hipoglicemia. Então, nos estados de hipoglicemia, que o indivíduo entra-se em coma e oxigena pouco a célula, ele faz um hipóxia, ele faz um neurogênico, sabido que ele diminuiu o FSC. É um dos motivos de choque neurogênico. Então, o sistema tenta compensar de que forma? Ele para de mandar esse quantitativo de demanda para o coração propriamente dito, evolui-se para uma PCE. Então, é lindo de se ver e de se falar. O uso de drogas e estados de hipoglicemia. Entra-se em como o sistema compensatório tenta compensar em fazendo o quê? Uma PCR. Essa PCR para ter uma reserva, um momento ali de 4 minutos para nutrir a célula do sistema nervoso. Basicamente, fisiologia aí seria essa. Então, na fisiopatologia ainda do neurogênico, seria pele seca e quente, hipotensão, bradicardia. E no tratamento, através da estabilização da medula espial. No caso, anestesia espial, posicionar o paciente corretamente. Vale ressaltar aqui para vocês falarem do nervo vago. Por que do nervo vago? Então, nesse momento aqui do tônus simpático, é importante saber identificar o nervo vago e qual a analogia que a professora diz no tratamento ali, da posicionar o paciente corretamente. Isso vale em paciente de urgência e emergência e paciente que está no tubo orotraqueal. Posicionamento da cabeça, nervo vago. Como que identifica esse nervo vago? A posição do nervo vago, que seria a analogia do choque cardiogênico com o nervo vago. Então, importante aí. Passando para o anafilático, nós temos o quê? Definições clássicas, alimentos, aditivos alimentares. Um exemplo aí nós temos corantes, tartazina, que existem alguns medicamentos, picadas, né? Mordeduras de insetos e a probóscide do inseto que fica inoculadora ali, ela distribui esse quantitativo que foi inoculado ali, que seria a peçonha. Um exemplo nós podemos ter aqui da abelha. A abelha deixa lá o conteúdo inoculador, esse conteúdo inoculador precisa ser extraído. Então, precisa se extrair esse conteúdo inoculador para que ele não elimine mais o quantitativo da sua peçonha. Assim seria variados outros insetos aí, mas eu dei esse exemplo. Então, é importante a retirada desse conteúdo inoculador. Exemplo, o indivíduo chega ali ofendido por quantitativo de abelha. Então, você vai ali, o corpo da enfermagem vai fazer a SAI, a sistematização da assistência, basicamente precisa ser retirado o conteúdo inoculador para diminuir isso, mas nós temos medicações específicas para o choque anafilático. Medicações essas. O básico aí nós temos das medicações essas seria prometazina, que prometazina é o princípio ativo.
nada mais é aí do que o Fernegan, variadas, hidrocortisona, dexametasona, mas aí vocês vão pesquisar, assim como vocês vão falar das drogas vasoativas no momento anterior, aqui no anafilático, quais são os complementares básicos para anafilaxia ou choque anafilático. Drogas como penicilina pode ocasionar também esse quantitativo de choque anafilático. Então, os mais utilizados aí, no caso, para anafilaxia, a benzocaína e a lidocaína. As vacinas nós temos da anafilaxia como o antitetânico, que seria, no caso, o soro, não meramente a vacina, o soro. Poeira, substâncias, ar e etc. da anafilaxia aí do choque. No choque anafilático ainda, nós temos os sinais clínicos diferentes, tanto quanto da hipovolêmica. Sensação de desmaio. Lá no começo nós falamos de lipotímia. Então, qual o momento ali de choque que eu falei de lipotímia? Então, naquele momento de choque que eu falei de lipotímia, vamos fazer a analogia aqui no anafilático de desmaio. Então, nós temos hipotímia, síncope e vertigem. Então, aqui no anafilático nós podemos falar do desmaio. O pulso rápido é filiforme, assim como o outro choque? Então, o pulso rápido. Dificuldade respiratória. Que dispneia seria essa? É Kussmaul? É Biot? É Gasp? Então, aqui é anafilaxia, choque anafilático. A náusea e vômito. Lá no momento anterior eu falei da náusea e vômito, aqui também tem essa analogia. Dor no estômago seria uma epigastralgia. Que epigastralgia seria essa? O porquê da epigastralgia? Fisiologicamente. As manifestações clínicas aí que nós temos seria, né, a impermeabilidade da via aérea, ou seja, o edema de glote. Então, isso é uma dificuldade maior de fazer com que a via aérea se torne-se pérvia. Esse momento é utilizado ou não? Qual o momento que eu posso ainda utilizar a cânula de Guedel? Pesquisa a cânula de Guedel. E o enfermeiro com relação à máscara laríngea? Qual o momento? Nós temos um tempo para isso? Assim como nas queimaduras. Queimaduras ali, dependendo da situação, da diminuição da via aérea pérvia e o edema de via aérea, já não mais é utilizado. Tanto quanto tubo orotraqueal ou máscara laríngea. Aí nós partimos para a traqueostomia, porque não vai haver uma permeabilidade do canal. Então, aqui no edema da manifestação do choque anafilático, vocês vão utilizar aí qual o momento de utilização dessa permeabilidade da via aérea. A urticária, que tipo, que especificidade de urticária seria essa? Um prurido? O que seria realmente a urticária? A pele pálida, fria, úmida? A tonteira que eu coloquei lá e eu falei para vocês, seria vertigem? Então, como que seria essa tonteira? Confusão mental, perda de consciência, pode haver parada cardiorrespiratória, pode evoluir. Assim como aqui no choque anafilático, ela pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória pela impermeabilidade da via aérea que não mantém-se pérvia, nós temos uma situação aí de engasgamento. O engasgamento ele pode evoluir para a parada cardiorrespiratória porque tem obstrução por corpo estranho. Nós utilizamos, no caso aí, não é H-lift nem joy thrust, que é a abertura da via aérea que vai identificar se mantém ou não mantém a cervical. Aí já é uma outra habilidade técnica, que não é H-lift nem joy thrust. Qual é a habilidade técnica que utiliza no engasgamento? Vocês vão ver aí que pode evoluir para uma parada. Antes, faça essa manobra, que é em forma de J. O indivíduo fica assim em pé e faz essa manobra. Qual o nome dessa manobra? Se não deu essa manobra, não teve sucesso, aí ela evolui para a parada cardiorrespiratória. Tem o nome dessa manobra. Na anafilaxia, né, no choque anafilático, nós temos ali basicamente a adrenalina, que é um vasodilatador. Ela é uma droga vasoativa. Faz vasoconstrição também em determinada situação, mas aqui no caso nós estamos falando de droga vasoativa no momento da choque anafilático. Nós temos o exemplo da adrenalina, variados antihistamínicos e os corticosteroides. Em caso de parada cardiorrespiratória, é necessário o TOT, o tubo orotraqueal, para garantir também o acesso venoso. No choque séptico, a etiopatogenia seria o quê? Uma manifestação hiperdinâmica ou quente na fase dinâmica ou fria, a infecção, febre alta, a oligúria, disúria, no momento ali ainda de um Glasgow que ele não está menor que 8, 9, então confusão mental. Nessa confusão mental, quando o indivíduo está aqui no choque séptico, o obnubilado, o que seria o obnubilado? Então vocês
pegue um adendo com relação ao obnubilado. No choque séptico, se nada for feito, depois do evoluir para gerando sinais clínicos aí no exame laboratorial, nós temos lá leucócitos, né, acima de 12.000 ou abaixo de 4.000. Então nós temos essa variada aí de nível. Lá atrás eu falei dos níveis pressóricos que vocês precisam saber no choque hipovolêmico, que aqui vocês precisam ter uma base do choque séptico de nível laboratorial, de quantitativo de leucócito. Inchaço, né, que seria o edema, a pouca urina, diminuição das plaquetas também, e a dificuldade respiratória. No tratamento aí, seria uma base, dependendo da situação, hemodiálise, porque a disúria, que pode evoluir para anúria, então, diminuindo, consequentemente, o sistema glomerular. No choque obstrutivo, seria aquelas classificações que eu falei todas para vocês ali, que foi definida no choque obstrutivo. Então, nesse choque obstrutivo que foi definido anteriormente, vocês podem qualificar e fazer um quantitativo de mensuração de ambos os choques aí. Então, para concluir, vocês vão diferir a cinemática do trauma responsável pelo choque hipovolêmico, diferir esse choque hipovolêmico com os sinais clínicos de cada. Nesses sinais clínicos de cada, especificar as respirações para que caibam em cada um. Então, basicamente, nos slides vocês podem acompanhar, diante das falas que não estão nos slides, foram realmente proposital para que vocês pesquisem aí. No mais, as questões aí de choque seriam só essas mesmo. Vou passar uma atividade correspondente a esse conteúdo programático aí. E, no mais, até a próxima. É isso aí. Até.